Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. RZAK11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário do setor de papéis, é um fundo imobiliário de recebíveis. Na data que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado a R$ 84,00. Ele entregou de dividend yield nos últimos 12 meses 17%. Ele está sendo negociado a um PVP de 0,90. Ou seja, ele está sendo negociado 10% abaixo do que ele vale. Fique atento com esse número, porque lá dentro do relatório gerencial eu vou falar de uma possível problemática e pode ser um dos motivos para o fundo estar tão descontado. É um fundo que vem sendo negociado com altíssima liquidez, ele vem negociando uma média de 4,5 milhões por dia, com a liquidez muito alta, e ele vem sofrendo uma desvalorização nos últimos 12 meses de 1,84%, ou seja, ele já vem descontado, já vem sofrendo há mais de um ano. No quesito de cotação, a gente consegue observar aqui, ó, atualmente ele está 84, a mínima do fundo 83 e máxima de 102, tudo isso no último ano, né? Então ele está bem próximo aí das mínimas que o fundo acabou tendo. Então lá nos idos de 2021, esse fundo vem na base 100, tem até uns picos aqui, e quanto maiores esses picos aí, em razão de às vezes liquidez. No final de 2021, o fundo meio que consegue voltar ao patamar de 100, sendo que ele estava sendo negociado ali na faixa de R$ 95 a R$ 97 reais. Mas desde o final de 2021, o fundo entra numa queda gigantesca. Então nesse período de 2021, as cotas despencam de 100 para algo na casa de R$ 82 reais. Na época já tinha sido uma queda bem interessante. Depois, durante o ano de 2022, o fundo tem uma ótima recuperação, voltando ao patamar de 100, inclusive extrapolando, chegando a ser negociado ali próximo de R$ 105 reais. E aí no final de 2022 para início de 2023, as cotas estavam ali próximos de R$ 100 reais, 102, 103 reais. E aí o fundo enfrenta uma nova queda, saindo desse patamar de 100, 102 reais, chegando ali na casa de R$ 85 reais. Isso em abril de 2023. E aí, de lá para cá, o fundo esboça uma recuperação, quase voltando ali a R$ 95 reais, mas recentemente as cotas despencam novamente ali para esse patamar atual. Ó. Então, esses R$ 83,92 é a mínima que o fundo atingiu recentemente e atualmente ele está ali a R$ 84,64. Voltando aqui para o site, depois eu vou tentar ver o que justifica, pelo menos essa última queda aqui, pelo menos na minha opinião, o que pode ter acontecido, tá? No quesito aqui, a gente volta para esse site e vê algumas informações a respeito do fundo. A gente vai ver o nome, CNPJ, é um fundo para investidor em geral, títulos e valores imobiliários, ele é um fundo de papel, prazo indeterminado e gestão ativa. Sobre taxas, vamos deixar para ver dentro do relatório. Não há que se falar de vacância para um fundo de papel. É um fundo que já tem um número interessante de cotistas, mais de 51 mil. Ele conta com 8 milhões e 800 mil cotas aí de mercado. Ele tem um valor atual de R$ 93 reais, só que isso aqui para mim é em razão de marcação a mercado, tá? Como ele é um fundo de base 100, esse valor de 93 é por causa de marcação a mercado. Mas baseado nesses 93 é que o fundo está com 10% de desconto. Ou seja, o desconto desse fundo ainda é maior do que isso. E é um fundo que vale ali, ó, 823 milhões o valor de mercado. E o último dividendo anunciado pelo fundo aí foi de R$ 1,20. Continuando aqui, a gente vê sobre a rentabilidade do fundo. Então esse é um fundo que ele está no meio do caminho. Ele tem mais de 2 anos, tá? Por quê? Ele é um fundo que o histórico aqui no site é a partir de dezembro de 2020, né? Um pouquinho depois. Então ele tem mais de 2 anos, ó, mas ele tem menos de 5. Por que eu estou falando isso? Se a gente trouxer a rentabilidade do fundo para recente, ele já chegou a estar bem acima dos demais indicadores. Só que recentemente, né? Ele teve uma queda nos seus indicadores. Então atualmente ele vem nos últimos 2 anos com acumulado de 25%, o CDI do período 26%, o IPCA 10%, o IFIX 21% e o IDIV 31%. Se a gente traz para 5 anos, aí a rentabilidade do fundo é menor. Contudo, o fundo fica prejudicado porque ele perde um bom período de rentabilidade aqui frente aos demais concorrentes, né? Continuando aqui no site, a gente vê mais outros indicadores, a gente vai ver a distribuição de dividendos. Então, no histórico desse fundo, lá no início ele entregava na casa de 90 centavos, algumas entregas abaixo disso. E aí depois, desde mais ou menos 2021, final de 2021 para início de 2022, o fundo começa a entrar numa entrega alta de renda. A gente vai ver que esse fundo ele tem
um percentual interessante indexado a CDI, e isso tem colaborado para o fundo fazer as entregas que ele está fazendo. Então, o fundo começou a atingir um patamar de 1,20 de distribuição, chegando por vezes a entregar ali na casa de absurdos 1,80, 1,50, e mais recentemente ele está meio que estabilizado nesse patamar de 1,20. A gente vê aqui com mais exatidão que ele teve algumas oscilações para cima e para baixo, ó, de 1,30, 1,25, 1,16, mas dia 16 do 11 eles pagaram no dia 23 do 11 o valor aí de R$ 1,20. Mais abaixo a gente vê o yield médio do fundo, lógico que isso aqui é comparativo em razão da cota negociada, né? Então esse fundo, ele estava com histórico de entregar na casa de 1%, depois 1,36, com aquelas entregas absurdas, 1,80, e atualmente ele está mais ou menos estabilizado, ó, entre 1,40, 1,30, mais ou menos 1,30 e pouco, é o yield que ele está estabilizado atualmente. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao nosso trabalho. Se vocês gostam do que a gente faz, considere fazer uma doação para o Pix do canal, amuinvest@gmail.com, qualquer doação é bem-vinda. Outra forma de apoio, os nossos canais, a Amuinvest, a Mufiagro, a Mufiinfra, a Mudicas, esses canais contam com um clube de membros. Torne-se membro dos nossos canais aí, a partir de 10 centavos por dia. É barato e vocês vão nos apoiar. Tornando-se membro, além de nos ajudar muito, vocês têm acesso antecipado a vídeos. Esse vídeo está sendo gravado com mais de uma semana de antecedência. Vocês têm preferência quando pede um vídeo e ainda participa do nosso grupo fechado. Além do mais, quem é membro dos canais aí, ele tem um desconto na nossa planilha de controle financeiro. Se você quiser conhecer mais essa planilha, veja os vídeos de tutorial ou rumo aos 50 mil com pouco dinheiro, que a gente vê na prática a usabilidade da planilha. Essa planilha, além de ser muito boa, ela ainda vai te ajudar no seu controle financeiro, na sua declaração de imposto de renda, e ela pode te ajudar, inclusive, na decisão de qual ativo investir. É uma planilha barata, uma planilha bem acessível e bem completinha. Compre a planilha, porque ela é boa e, além do mais, vocês vão estar nos ajudando. Nós contamos ainda com e-books de introdução aos fundos imobiliários e introdução aos fiagros. Esses e-books têm bastante conteúdo agregador, fácil aprendizado, fácil entendimento e é uma forma de ajudar a gente. Além do mais, é barato e acessível. Compre os e-books que vocês vão estar apoiando o nosso trabalho. Muito obrigado a todos vocês aí que nos ajudam. E por falar em apoio, eu não poderia deixar de agradecer aos membros. O Adrian aí recentemente renovou o clube de membros no nível Gold. O Bruno e o Leonardo também renovaram o clube de membros aqui no canal Amuinvest. Lá no canal Mufiagro, o Alexandre, o Antônio, F. Barros, Giovanni e o Rafael, todos são membros há bastante tempo, ó. Inclusive o Alexandre, membro Gold aí, muito obrigado. Saibam que os membros são imprescindíveis para a gente continuar fazendo o nosso trabalho. Vocês carregam o canal aqui nas costas. Muito obrigado de coração. Esse vídeo aqui foi uma sugestão aqui, ó, do assalariado investidor. E ele falou o seguinte: salve professor, faz aquele vídeo destrinchando o RZAK11. Forte abraço. Tá aqui a sugestão dele aí sendo atendida. Aqui agora nós já estamos dentro do relatório gerencial do fundo. E aqui a gente fala sobre objetivos, nessa parte eu vou pular. A gente vê a gestão, a administração é pelo BTG, gestor é a RISA. É um fundo desde dezembro de 2020, prazo determinado. Já teve 4 emissões, possui 8 milhões e 800 mil cotas. A taxa do fundo aqui, ó, é uma taxa de 1,25. E a taxa de performance é de 15% se ele conseguir bater o CDI. Isso aqui para mim eu não gosto, tá? Eu acho isso aqui abusivo. Inclusive eu falo sempre isso aqui do HCTR, DEVA e vários outros fundos. Mas a gente vê que atualmente o fundo não está conseguindo bater o CDI. Com certeza, com a queda do CDI, provavelmente o fundo vai... E o aumento do IPCA, né? Pode ser que o fundo volte a conseguir bater essa performance. O fundo divulga o rendimento no 10º dia útil e ele paga no 15º dia útil. Continuando aqui no relatório, a gente vê algumas informações de destaque. O yield médio nos últimos 12 meses. A carteira dele é um fundo que tem 84% alocado diretamente em papéis, ou seja, ele tem ali ó, 15% em fundos imobiliários. Ele, na data de fechamento do relatório, ele estava sendo negociado a 88, a gente viu que ele caiu um pouquinho mais, e ele vale atualmente 93. Contudo, como eu já falei anteriormente, esse fundo é de base 100, né? Então ele vale um pouco mais que isso. Essa diferença aqui é em razão da marcação ao mercado, na minha opinião. Aqui mostra o último dividendo entregue. Ele está 108% alocado, ou seja, esse fundo possui alavancagem, ele tem compromissadas, tá? Ele tem 38 ativos e passou aí de 51 mil investidores. Aqui a gente vê o spread médio que ele busca, a liquidez com liquidez alta, né? E que ele vai falar sobre a questão do IFIX e tal. Vamos ver essa parte do resultado. Essa parte eu achei interessante. Então, para novembro, ó, outubro pagou em novembro, então tem um certo delay, né, no relatório. Eles pagaram 1,20. E aí, ó, eles conseguiram ter um resultado extraordinário. O resultado do mês teve contribuição relevante
ligado ao CRI do Pacaembu, que gerou um ganho de capital equivalente a 30 centavos. O resultado negativo da receita financeira reflete o custo de alavancagem via compromissada reversa. Também demonstra a alocação completa do patrimônio do fundo em ativos. Então essas outras despesas aqui é o que o fundo está gastando aí com as compromissadas. Então em outubro, aqui está o total que o fundo receitou. Ele receitou um total de quase 14 milhões, sendo que diretamente dos CRIs foram 13 milhões e meio e receita financeira mais 479 mil. O fundo gerou de taxas 852 mil, não pagou performance e atualmente no ano de 2023 o fundo não está conseguindo gerar performance. Mas note, quando o fundo paga performance, é um resultado aí que é bem expressivo e machuca bastante o resultado do fundo. Então, atualmente, como não está pagando performance, tudo bem, mas quando paga, é algo bem complicado. Então, a gente vai calcular no acumulado de 2023 o que as despesas estão representando frente às receitas, tá? Então, a gente vai ver o que isso aqui representa frente ao total que ele receitou. Eu vou até calcular depois o ano de 2022 para vocês verem a diferença quando o fundo bate performance, o quanto que isso dá de diferença, o quanto que isso machuca, né? Tira de resultado do fundo. Então, vamos lá, ó. 8.184 vezes 100, dividido por 112.857. Então a gente vê que atualmente as despesas do fundo estão na casa de 7,25. Então, apesar daqueles 1,25 ser algo careiro, na prática está sendo algo aceitável. Mas olha a diferença que dá quando o fundo paga performance. Ó. 411, que eu vou arredondar para 412, para 3,177. Então a gente tem um total de 7.289 vezes 100, dividido por 72.076. Então, no ano de 2022, ó, já saltou para 10%. Então, poxa, esses 3% a mais aí sai do bolso do cotista. E a gente vê que, quando ocorrer essa situação que eu estou falando para vocês, que a taxa Selic cair e o IPCA subir, provavelmente esse fundo vai começar a gerar aí despesas com essa parte de gestão. Aqui o fundo fala a sua tese, apesar dele não explicar melhor o que significa isso, né? Allocation, que é alocação, renda fixa, direct lend, ele não explica isso aqui, pelo menos eu não vi sendo explicado. Real estate, securitização de carteira, agronegócio, blá blá blá. Aqui é o que ele pretende e é quanto está alocado atualmente. Isso aqui é menos relevante, qualquer coisa você pausa o vídeo aqui e dá uma olhada com atenção. Atualmente, ó, ele tem em renda fixa, ele pretende ter CDI mais 3,52, atualmente está com CDI mais 1,58. O direct lend, provavelmente é CDI mais 7, ele está com CDI mais 6. Real estate, CDI mais 5, ele está atualmente com CDI mais 4,48, mas ele está próximo daquilo que ele estipulou, né? Exceto a renda fixa, que está bem abaixo daquilo que ele estipulou. E tem os demais alvos que ele pretende atingir. Aqui a gente vê o seguinte, ó. Ativos high grade é 4% do portfólio, ativos estruturados 48%, para empréstimos 1,9% e para financiamento 45%. Portfólio por tese de investimento, né? Até quando que ele quer carregar ou não, ativos que ele quer, a maior parte da carteira, ele tem intenção de levar até o final. Os outros aí, ele também tem mais um percentual aqui para carrego, ele vai carregando até que haja alguma oportunidade. Fechou a oportunidade que ele pretende vender e esse Bride aqui, provavelmente também ele pretende vender. Aqui a gente vê a exposição dos ativos, né? Então os CRIs que ele possui, que é 85% da carteira. Desse percentual aí, ó, 65% é tranche série única, 16% sênior, 2,84% mezanino, e a gente viu que quando dá problema, né, nem sempre essa questão de ser sênior, único, mezanino protege o ativo. 14% é em FIIs, aí FIIs de cota única, FIIs de cota sênior, o fundo não explica muito bem essa tese aí não. Continuando aqui, a gente vê que o fundo tem 46% do seu portfólio indexado a IPCA e 52% do seu portfólio indexado a CDI. Então isso aqui está trazendo um ótimo resultado para o fundo. Além do mais, não é taxa baixa, tá? Ele tem uma média de IPCA mais 10 e CDI mais 4. Pelas taxas aqui, eu considero um fundo de alto risco, não é um fundo de baixo risco, não. Aqui a gente vê isso aqui em forma de gráfico, mas é a mesma informação dita aqui em cima. Ele coloca a exposição, né, frente às taxas efetivas e o posicionamento atual. Ele mostra as últimas entregas recentes. Ele fala novamente aqui que o fundo, com esse CRI Pacaembu aqui, ó, gerou 3 milhões aí de resultado, 36 centavos. E esse fato gerou um prêmio imediato aí de 36 centavos para o fundo. Até outubro estava tudo adimplente, né? Tudo 100% redondinho. E a guidance do fundo, ó,
Aqui, outubro ele pagou em novembro, tá? Então, novembro eles vão pagar em dezembro, dezembro vão pagar em janeiro, janeiro vão pagar em fevereiro. Para os próximos 3 meses, a guidance é que o fundo consiga entregar entre 1,20 e 1,40. Uma média aí de talvez 1,30. Então, a banda mínima 1,20 até 1,40 é o que eles pretendem entregar. Aí aqui ele explica um pouco melhor esse resultado aí, ó. Ainda referente à distribuição de outubro, foram retidos 29 centavos, como sobras para meses posteriores. Entre novembro e janeiro, aqui esperamos distribuir rendimentos na casa de 1,30, com expectativa mínima de 1,20 e máxima de 1,40. Essa boa expectativa de distribuição deve-se a sobras acumuladas acima do citado e da proximidade do reconhecimento, segundo o Kicker, deste mesmo valor aí de impacto potencial relevante. Então, eles estão fazendo uma reservinha aí. Agora, por que eu acho que as cotas do fundo desabaram recentemente? Inclusive me perguntaram, Amu, o que aconteceu com o RZAK que ele está caindo tanto? Isso aqui foi um fator importante, ó. Atualizações sobre a Salt Rock. Em relação a notícias veiculadas em 31 de outubro de 2023, acerca do pedido de recuperação judicial do grupo Salt Rock, esse grupo aqui, ó, é quem controla a Starbucks aqui no Brasil. Então, o fundo, note, ele tem Starbucks 3, 4 e 5. E essa dívida, esses CRIs, se encontram na carteira do fundo, cujos dados do dia 31 de outubro somam um valor de 50 milhões. Então, eu fiz um cálculo aqui, eu não vou fazer agora para vocês ao vivo, mas eu fiz um cálculo. Esses 50 milhões de dívida desse Starbucks aqui, não dá 6, mas vamos arredondar para 6% do PL do fundo. Então, olha que interessante, não é muito. Então, que bom que o fundo é pulverizado. Ele tem 3 CRIs, no total eles dão 6%. Já pensou se fosse um caso lá igual do Versailles, do HCTR, do DEVA? Então é nesse ponto que quando a gente olha dívida, devedores, é importante o fundo não ter alta exposição no único devedor. Então assim, poxa, 6% é um resultado complicado, mas o que eu penso a respeito disso? Eu não tenho esse fundo, atualmente eu não sou muito fã da gestora Risa, tá? Apesar de ter o RZAT deles, mas o que eu penso a esse respeito? Poxa, esse é um fundo de base 100. Ele deve valer, no mínimo, R$ 97, R$ 96. Eu não acho que ele valha menos do que isso. Atualmente, ele está valendo 93, por causa de marcação a mercado. E ele está sendo negociado aí, ó, na casa de R$ 84. Então, o que acontece? Para mim, esses 6%, mesmo assim, ó, isso aqui, dificilmente vai a zero, tá? Mas mesmo se ele perdesse 6% do seu portfólio, poxa, um fundo de 97, que é o que ele realmente vale, ele iria valer ali pelo menos uns R$ 90. Então eu acho que esse desconto aqui já é algo totalmente aceitável, já é algo precificado, mesmo que fosse a zero essa dívida do fundo. Então eu acho, tipo assim, não tem como a gente saber para onde que o mercado quer levar essa cota. Tá? Mas assim, qualquer queda acima disso eu vejo já de forma irracional. Pode ser que outros ativos internos venham a dar problema e tal? Pode. Mas atualmente, frente a essa possível problemática, esse preço de 84, eu já acho que o mercado derrubou até acima do que isso pode representar para o fundo. Aí o que eles trazem aqui? Só que isso aqui é o seguinte, né, gente? Ó, os CRIs pertencem ao portfólio do fundo até o momento, não estão sujeitos ao processo de recuperação judicial. Isso aqui é sem dúvida. Só que se eles não tiverem dinheiro para pagar, eles vão ficar inadimplentes do mesmo jeito. Todos os CRIs seguem 100% adimplentes. Às vezes demora 2, 3, 4 meses para realmente entrar em inadimplência, tá? Porque tem um certo delay. Pode ser que não entre em inadimplência, pode ser que eles consigam arcar com o pagamento dessa dívida, pode ser que eles arquem, tá? Pode ser que sequer isso aqui entre em inadimplência. Então, se entrar em inadimplência, pode afetar aí 6% do portfólio do fundo, das receitas. Diante da atual situação, o devedor e possível inadimplência futura, contratamos em novembro um assessor legal com o intuito de proteger os interesses do fundo. Então, se chegar a dar problema aí, o fundo vai em busca de tentar executar garantias. Alguma garantia deve ter sido dada em razão disso aí, e aí o fundo deve tentar recuperar parte da dívida. Não é nada rápido, não é nada que vai acontecer do dia para a noite, mas assim, não é o desespero total como as pessoas pensam. Se você investe um fundo de tijolo, o fundo de tijolo não pode ter vacância ou inadimplência, não pode a pessoa não pagar ou o fundo ficar vago. Com fundos de papel, o risco é a pessoa dar calote e não pagar. Então existe o risco aí. Isso aí, quem investe em fundo de papel e não considera esse fator aí, né, tem que estar atento. Vamos ver no futuro como que isso vai se desenrolar, mas eu não vejo como sendo algo tão gravíssimo aí. Eu disse lá em cima que ele não explicava o que era as teses, né, mas aqui ele trouxe sim, ó. Allocation, responsável pela alocação do fundo entre outros núcleos, quanto pela gestão do caixa e heads. Agronegócio,
investir na cadeia do agronegócio. Direct Lend, realiza operações de crédito corporativo junto a empresas de médio e grande porte. Então, um por uma daquelas teses, ele está explicando aqui como que elas funcionam, tá? Qualquer coisa, você pausa o vídeo, dá uma lida aqui com atenção. Eu não vou perder muito tempo aqui lendo essas teses aí para vocês. Continuando, ele fala mais ou menos o que eles consideram um high yield, high grade, estruturado, cessão, empréstimo e financiamento. As teses aí do que fechamento spread, compressão de taxa, né? O Bride, o que significa essas teses aí. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, a gente vai ver ainda sobre os ativos do fundo, o portfólio e tal. Eu trago aqui para vocês formas de apoio gratuito ao nosso trabalho. Se vocês gostam do que a gente faz nesse vídeo aqui, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva no nosso canal e ative o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente faz muita diferença. Comenta aí pra nós. E aí, você conhecia esse fundo imobiliário? Você tem cotas dele ou teria cotas desse fundo no seu patrimônio? Você acha que ele é um fundo problemático? Você acha que vai acontecer o pior nele? Comenta aí pra nós, seu comentário é muito importante. Eu, particularmente, como eu disse, eu antecipei, né? Eu não tenho interesse de ter, mas não vejo como sendo algo assim, fim do mundo. Como eu, na minha opinião, baseado em taxas, são taxas agressivas, então ele é um fundo de alto risco. Isso aqui está propício a acontecer, tá? Como a gente vê acontecendo em inúmeros fundos aí do nosso mercado. Mas eu não vejo que é algo fim do mundo, algo como sendo gravíssimo, algo muito problemático. O fato de eu estar falando isso a respeito desse fundo não significa uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo, e nem que seja um fundo bom ou ruim. Nós temos aí um canal secundário e o nosso objetivo é tentar chegar a 1000 inscritos nesse canal. Já chegamos a mais de 500, nos ajude a continuar subindo aí, ó. Nos ajude a chegar ali a 700, a 1000, para que a gente monetize o canal. Muito obrigado. Vocês que apoiam, vão lá e se inscrevem. Os nossos 4 canais estão presentes em outras plataformas. Vá lá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que a gente vai procurar atender com máxima rapidez. Aqui nós voltamos para o relatório, aqui ele vai falar um por um as posições que ele possui, tá? CRIs, FIIs e etc. Eu vou pular todas elas, mas é altamente recomendado que você, se você tiver interesse nesse fundo, leia um por um, tá? Vamos ver se a gente vê o Starbucks aqui, para a gente ver quais são as garantias que tem nesse CRI Starbucks, só para vocês entenderem. Então aqui, ó, o CRI Starbucks 3, provavelmente isso aqui vai se estender para os outros, tá? Mas aqui, ó, considerações sobre o risco. Eles têm aval de empresas do grupo, cessão fiduciária de recebíveis, os cartões lá, e alienação fiduciária de imóvel não operacional. Então, essas aqui são as garantias que foram dadas para esse CRI. Vamos ver se tem mais algum outro Starbucks aí. Outro CRI Starbucks, mesma coisa, tá? Foi dado garantia dos cartões de crédito aí, né? E da alienação fiduciária de imóvel não operacional, empresas do grupo. E o outro Starbucks, a mesma coisa. Então, alguma garantia mínima existe, tá? Então não é assim achar, desesperar que vai perder tudo, que vai virar pó. Não é bem por aí. Aqui eu vou dar um zoom maior aqui para vocês. E aqui o que a gente observa? Se você olhar aqui pelo relatório, ele tem as exposições que ele tem nos ativos, né? Só que aquilo que eu sempre tentei explicar, né? Tentar dar essa dica para vocês. Tá vendo aqui, CRI Starbucks? Se você olha somente para isso, ele é apenas 2,89 do portfólio. Só que não tem só esse. Tem esse, aí depois tem outro Starbucks lá embaixo, ó, que é mais 1,92. Depois vai ter outro Starbucks ali, ó, que é mais blá blá blá. Então dá naquela faixa de 6% que eu falei para vocês. E analisando aqui, um ponto me chamou a atenção negativamente. Ele tem uma exposição a esse LP, que eu não conheço, é um fundo imobiliário provavelmente fechado, e representa quase 8% do patrimônio do fundo. Eu acho uma exposição alta para um só ativo, mesmo que seja um fundo imobiliário. Então isso aqui me chamou a atenção negativamente. E ele tem um outro aqui, ó, que é o JIVE, que é mais 4,32% do patrimônio. Os demais aí, ele tem o MCCI, tem o SNLG, eles meio que ancoraram um Suno logístico aí. É um péssimo fundo, apesar da Suno ter tomado a gestão deles, mas não sei lá. Tem outro fundo desconhecido e aí eles têm um percentual quase que irrisório no fundo da própria casa, que é o RZAT. E aí a gente vê que no total eles têm 108% de patrimônio porque eles têm uma alavancagem de 8,5% aí acima, né? O Felipe vai falar sobre disclaimers, mais algumas outras informações a respeito do fundo. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. E eu gostaria de agradecer, né? Reiterar e agradecer novamente todos vocês que nos apoiam. Seja de forma gratuita ou de forma financeira. Obrigado vocês que se tornam membros ou fazem doações. O Pix, né? Obrigado vocês que compram a planilha ou os nossos e-books. Tudo isso é uma forma de nos apoiar financeiramente. Lá no canal Mudicas nós também temos e-books de português para concurso público.
Muito, muito obrigado a todos vocês. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. And you ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined. Cause I feel I got the blessing, persist.